Madeira do Rosarinho, vem à cidade sua fama mostrar e traz com seu pessoal seu estandarte tão original. Não vem pra fazer barulho, vem só dizer que com satisfação, queira ou não queira os juízes. Enfim, mas eu amo cantar. Vem na minha alma. Então é engraçado esse negócio de cantar, de jogar pedaços de música, sabe? Ao vento. Que essa minha exposição que eu fiz, ela foi toda falando do Brasil e em cima, vou mostrar aqui, ó. Em cima, sempre em cada pedaço do quadro tem trechos de músicas. E essa aqui eu homenageei Olinda. E aí a música tinha que encaixar, né? Hoje eu vou falar da constelação familiar e sobre pai, no meu caso, né? Meu pai morreu quando eu tinha 2 anos e 10 meses. Ele era aviador e o avião caiu. Esse é um exemplo bem interessante, bem típico, né, para a constelação. Uma morte, uma perda de uma pessoa amada, numa família, algumas pessoas, é preferível parar de falar naquela pessoa para não gerar dor. A mãe era muito nova, tinha 24 anos quando ele morreu. Falar gerava, isso é no meu entendimento, um sofrimento. Então ela parou, ela não falava do meu pai. Então eu não fui uma pessoa que cresci ouvindo falar de histórias e sabendo do meu pai. Meu pai apagou-se da minha memória, da minha vida. Não é memória, que a memória já era pouca, tinha alguma coisa, algumas fotos, né? Mas apagou-se da estrutura de pai em mim. Quando eu comecei a trabalhar com a constelação, primeiro quando eu fui fazer constelação, foi muito forte a coisa da mãe, de encontrar a mãe, de honrar a mãe, de encontrar ela dentro, sabe, da minha alma, do meu DNA e limpar ela de todos os sentimentos, histórias, mágoas, tudo que vem na história de uma família, né? Você tem uma história com a mãe, uma história com o pai, uma conversa, uma coisa que pensa errado, diferente e que gera mágoa, que gera isso, que gera aquilo. Trabalhar todas essas estruturas, todas essas coisas que estavam comigo em relação à minha mãe, foi o meu primeiro impacto nas terapias com a constelação, nas minhas vivências, nas minhas processos de cura com a constelação. Aí comecei fazendo a formação e assistir. A formação é toda prática, a gente fica vivenciando o tempo inteiro as constelações, as coisas dos grupos e comecei a ver nos outros casos a história do pai. Aí comecei a ligar e a trazer para mim. Eu aprendi lá que quando a gente tem uma ruptura estúpida assim, um dia você tem um pai, outro dia você não tem, um dia você tem a mãe, outro dia sumiu. E que esse tipo de ruptura numa criança, seja do filho que nasceu na maternidade, ficou um tempo, que a criança ficou na incubadora, ficou onde se separou da mãe, seja numa criança que ficou em casa quando a mãe foi para o hospital se operar ou fazer alguma coisa, e seja do meu caso com meu pai, eu muito novinha, meu pai faleceu, que esse tipo de ruptura gera muita coisa
na gente e eu comecei a identificar o que tinha gerado em mim. Eu era uma pessoa muito tímida. Eu entrava nos lugares olhando para baixo. Eu não olhava, tipo, cheguei no restaurante, olhar no olho da pessoa e dizer boa noite, boa tarde. Eu não... Eu era como se fosse mais seguro para mim entrar nos lugares, chegar nos lugares sem precisar olhar para ninguém. É que a minha estada nos lugares que precisava ter um vidro, uma coisa protetora, sabe? Uma coisa turva, protetora. Então eu via o mundo, via as pessoas dentro de uma coisa muito turva. E eu comecei quando eu ouvia a fala nas aulas, nas coisas dos comportamentos com que as pessoas tinham quando tinham tido essa... Aí teve um momento que eu fiz a minha constelação, no momento lá no curso, e aí eu vi aquela coisa onde estava meu pai em mim. Eu não tinha ancorado o sentimento de que meu pai estava aqui, no meu lado direito, me protegendo, me amparando e me jogando para a vida e para as minhas coisas que eu teria que ter coragem de fazer, né? A partir dessa constelação e desse momento de percepção, eu saí, engraçado, foi um fim de semana, né, o treinamento, quando eu cheguei, saí, fui, primeiro lugar que eu fui, que eu me encontrei com pessoas, eu me lembro que eu olhei nos olhos da pessoa que estava me atendendo e sorri. Eu disse, meu Deus, isso nunca tinha acontecido. Eu comecei a perceber que eu olhava para as pessoas. Não sei nem como explicar mais isso. Eu comecei a ver o mundo. Era como se o mundo tivesse mais colorido. É como se eu visse tudo, eu tivesse botado um óculos novo e estivesse enxergando tudo. Parece palhaçada eu contar isso, não sei. Eu sei que é verdade isso que eu estou dizendo. No momento que eu consegui ter o sentimento de que eu era produto da meu pai e da minha mãe, que eles estavam em mim, no meu DNA, no meu corpo, na minha pele, na minha alma. E nesse dia que eu senti e trouxe meu pai para estar comigo, eu me tornei outra pessoa. É isso. Vou começar a colocar os links de pessoas interessantíssimas que falam de constelação no familiar no YouTube. Beijo, viu?